Suzy Lemos aqui no Pode Vir, tudo bem com vocês? Aqui tudo ótimo, sempre tudo ótimo, né? Gente, hoje nós teremos a nossa querida Letícia Alves, a psicóloga, aqui conosco. E o tema é muito interessante. Por que às vezes nós assumimos situações, fatos que não é nosso? Deu para entender? Tipo assim, mas aconteceu alguma coisa. Não, eu tenho culpa nisso. Não, por que você assume uma responsabilidade que não é sua? Então, a Letícia está aqui conosco para nos auxiliar a isso. Letícia, obrigada por estar aqui conosco, viu, Letícia? Obrigada mais uma vez pelo convite. Imagina. Letícia, que tema, né? Porque, às vezes, nós achamos que as coisas... Lógico, ninguém tem uma outra coisa, né? Não pode terceirizar a culpa. Exato. E essa história de culpa é muito relativo, né, Letícia? Então, tem a parte da culpa e tem a parte da responsabilidade, da autorresponsabilidade, né, diante de uma situação. Exato. E a gente tem que saber até onde vai o que é nosso e aonde começa o que é do outro, né? Principalmente em relacionamentos. Existe essa polêmica, tá? Até onde eu devo fazer, quando eu devo parar, que é a parte do outro. Só que acho que um primeiro passo para a gente saber o que é nosso e o que é do outro é saber sentar e negociar essa relação, né? Isso você está falando de uma relação afetiva. Isso, numa relação afetiva, por exemplo. Né? Eu tenho que saber até onde vai a minha parte, né, de dedicação, o que eu quero investir nessa relação e principalmente quais são as minhas necessidades. Porque se eu não me conheço, se eu não sei quais são as minhas necessidades, se eu não lido com o meu emocional de uma maneira madura, de uma maneira centrada, a tendência é eu jogar tudo isso em cima do outro. É jogar a responsabilidade da minha felicidade em cima do outro. Que não pode, né? Não, você não pode jogar a responsabilidade da sua felicidade para ninguém, né? Não é em cima do outro, não é em cima de uma situação, não é em um emprego. Não, a responsabilidade pela sua felicidade é sua. Né? Aquela história, né? Cada um é responsável pelo que faz. Exatamente. Né? Cada um tem a sua responsabilidade. E nas conversas que nós temos, né, em off, você fez alguns comentários muito interessantes, né? Uma análise pequena em relação a isso, porque eu falo que é pequena, porque, lógico, nós estamos em casa, nós não somos terapeutas, não somos psicólogos, não somos nada, né? Então, é você entender o que te incomoda. Eu achei interessante. O que te causa dor? O que te traz sofrimento, né? Então, é aí que entram aquelas questões. Eu tenho que saber quais são as minhas necessidades. Né? Se eu entro numa relação, se eu entro num lugar, o que eu preciso para me sentir bem? Né? Como eu fico confortável nessa situação? E a questão, né, partindo aí dos pressupostos da TCC, não é a situação em si, é como eu vejo a situação. E isso cabe tanto para relacionamentos, quanto para trabalhos, quanto para relações sociais, família. Então, eu tenho que entender quem eu sou. Ter a maturidade emocional, ter a autorresponsabilidade de entender como eu funciono. E eu tenho que saber como eu posso agir diante daquela situação, quais são as possibilidades. Isso, só com muito centramento, análise, não é agindo impulsivamente. Com certeza. Então depende, claro, aí vai depender muito do contexto. Mas o que você falou é bem real. É como você enxerga. Porque você pode ter a mesma situação, são duas pessoas diferentes. Sim. Você fez até um comentário interessante, né? A Letícia, nós estávamos num café, e ela fez um comentário que eu pedirei para ela repetir aqui, tá? Para vocês. Conta aquela história, a suposta história, porque lógico que você criou essa situação, né, de uma pessoa que é alcoólatra. Sim. E teve um casal de gêmeos. Eu achei bem interessante. Não, essa história é bem famosa, inclusive. não é de minha autoria, não. Por exemplo, um pai que é alcoólatra, né, que tem problemas ali com bebida. 2 filhos, 2 homens, vamos supor assim. Podia ser mulheres, mas vou dar um exemplo de 2 homens. Gêmeos, idênticos, ou seja,
teoricamente, geneticamente não teria diferença nenhuma. Ok. Mas vamos lá. Você observa situações desagradáveis, né, ao longo dessa convivência familiar, em que esse pai causa muito prejuízo para a família, prejuízos emocionais, né, de bem-estar, até físicos em alguns momentos. E aí você tem esses 2 filhos adultos. Daqui a alguns anos você pergunta para um deles: por que é que você se tornou igual ao seu pai, né? Por que é que você bebe tanto? Ele falou: justamente porque meu pai bebia. E você pergunta para o outro: por que você nunca colocou uma gota de álcool na boca? Porque meu pai bebia. Ou seja, isso já mostra que cada um enxergou de uma maneira totalmente diferente a situação. Um vendo os prejuízos que foram causados pela conduta do pai, provavelmente sofreu muito, e o outro também, mas decidiu ali que o lugar do pai, ele se identificou mais porque não precisaria assumir algumas responsabilidades, por exemplo, na situação que ele vivenciou. Sim, que ele viveu todos os anos. Então, assim, só para mostrar que cada um entendeu de uma maneira a mesma situação. São gêmeos, né, idênticos, ou seja, não é genética isso. É a forma que a gente entende. E isso é desenvolvido ao longo das situações que a gente passa na vida. Os 2 são gêmeos, provavelmente criados da mesma forma, passando, né, por todas as situações no mesmo ambiente, mas, ao longo da vida, cada um desenvolveu outras relações. Não estiveram sempre no mesmo local ao mesmo tempo e vivenciaram internamente de maneira diferente. Cada um sente de uma forma. Não é porque um sofreu, o outro tem que sofrer. Não é porque isso, o outro também tem que ter. Gente, percebe? É tudo como você enxerga, como você aceita, como você encara aquilo. Gente, isso é muito interessante, porque isso você coloca em todas as áreas da sua vida, tá? Todas as áreas. Inclusive, aprofundando um pouquinho mais essa história. Lógico. Um dos filhos, por exemplo, pode culpar o pai pelo fracasso que teve na vida. Né? O que seguiu o exemplo ali provavelmente vai ter prejuízos, assim como o pai teve. Familiares, profissionais. E ele vai o quê? Culpabilizar esse pai. Ele pode culpabilizar esse pai. Ou seja, ele não vai assumir a responsabilidade dele pelo que está dando errado, porque ele está agindo de uma forma que não é legal. Meu pai fez, então eu fiz a culpa do meu pai. Eu fiz porque o meu pai fez, porque eu aprendi assim, porque ele me ensinou assim e está tudo certo. Agora o outro não fez isso. O outro não. O outro se responsabilizou pelas próprias decisões e decidiu viver de uma maneira ali mais saudável. Tipo assim, eu tô olhando, aquilo é ruim. Por que eu trarei isso para minha vida? Eu vou sofrer igual? Exatamente. Viverei a mesma situação? Não tem essa desculpa, porque meu pai fez, vou fazer igual. Porque meus pais fizeram, vou fazer igual. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu sou. Não existe. Gente, cuidado. Aí, eu repetirei o que eu vivo dizendo. Hoje, a internet é maravilhosa. Tá? A internet é maravilhosa, eu já falei isso. Mas ela também é perigosa. Cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, porque tanto isso pode te trazer benefícios como malefícios. Né? Eu até farei uma parte aqui, antes de finalizar qualquer coisa com a Letícia, porque, Letícia, vê se você discorda. Hoje a internet, ela cobra, principalmente das mulheres, um corpo perfeito, aquela beleza. A mulher tem que ser não, tem que ser bela, não. Ela tem que ser perfeita. Bela já é uma outra situação. Ela tem que ser perfeita, ela tem que ter o corpo perfeito, ela tem que ser linda, ela tem que ser maravilhosa, ela tem que ser tudo. Aí você pega situações, né, que eu já vi, porque foi colocado no YouTube, de uma moça, que não veio ao caso quem é, antes dela gravar o vídeo dela, que ela faz algumas postagens, pegaram essa moça colocando um bumbum lá falso, um seio falso. E aí, na hora que tira tudo isso, como é que faz? Eu não consigo entender. Outra coisa absurda, que na minha visão é absurda, seguindo a linha da beleza, pessoas que criticam a Paola Oliveira, porque ela tá... Gente,
eu queria só ter o dedinho dela, porque eu acho que ela é uma mulher maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela é linda, ela é carismática, ela é fantástica, ela é incrível. Exato. E ela teve a coragem de ignorar esses comentários e ir lá sambar. Enfim. Gente, se eu fizer a besteira de sambar... Bom, nem sambar. Tentar sambar... Além de linda, ela tem habilidade, né? Então, além de eu cair no chão, que nem uma louca, porque eu não sei sambar. A minha perna não aguenta isso. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Tudo é da forma que você enxerga. Exatamente. E é um olhar ali, muitas vezes de admiração, mas grande parte das vezes um olhar crítico. Maldoso, né? Crítico. Eu sei, você está sendo boazinha. Maldoso. É comentário maldoso, sim, entendeu? Porque a mulher é maravilhosa. E ainda bem que ela não deu ouvido, e muito pelo contrário, ela deu exemplo. E ela entrou numa campanha ali, acho que foi até depois desse episódio, de começar a publicar as fotos dela sem retoque nenhum. Sem retoque, sem filtro, do jeito que é. Com celulite, com gordurinha. Sim, e, inclusive, alertando as mulheres quanto a isso. Falou, olha, a gente é como é, se aceite, se ame do jeito que você é. Ninguém tem que ditar regra para você de como você deve se comportar. Você sabe que você deve mostrar ou deixar de mostrar de defeito. Você sabe o que eu acho interessante, Letícia? As pessoas esquecem, quer dizer, algumas, né? Que... tudo passa na vida, né? Os anos também. Exatamente. Todos envelhecemos, também. Né? Todos. A lei da gravidade é cruel. Eu acho que cada um... Gente, eu vou repetir essa frase várias vezes. Tudo do jeito que você enxerga, né? Eu já tive 15, já tive 10, já tive 20, entendeu? Passei por tudo isso. E a gente acha que nunca vai chegar lá, né? Chega. Chega! E chega rápido. Ninguém posta a briga que tá tendo, os desentendimentos, as inseguranças, né? A coisa mais difícil você vê isso. Normalmente as pessoas postam ali e mostram uma vida perfeita. Incrível. Só que perfeição não existe. Né? Agora, voltando a essa situação, né? Vamos lá, Letícia. Até onde nós conseguimos entender o que é meu e o que é seu? Como que nós conseguimos, para dar o outro passo, né? Puxa vida, vai, eu colocarei aqui vida profissional, vai. Não, nem entrarei na parte de relacionamento, que nós faremos um outro programa sobre isso. Pauta. Mas assim, profissional. Obviamente que a pessoa tem que trabalhar porque tem que ter o seu sustento. Sim. Mas até onde isso? Até ela poder ficar... Ela está numa empresa que é tóxica, que ela é maltratada, que ela não é valorizada, ela sofre com aquilo tudo. Até que ponto vale a pena isso? Para ela não ficar doida no meio do caminho, né? Então, primeira coisa, ela tem que parar e olhar para a situação e olhar para ela na situação, porque é muito fácil a gente se perder da gente mesmo olhando os outros. Porque o que o outro está pensando sobre mim, como o outro está me vendo, nossa, se ele está me criticando, tá sendo ríspido comigo, eu devo ter merecido o que eu fiz de errado. Quando se responsabiliza é com essa culpa, né? Quando a gente não sabe o que é nosso, não sabe o que é do outro, quando há essa confusão, a tendência é ou a gente assumir a responsabilidade que não é nossa, assumir uma culpa do que não é nossa, e a gente traz um peso extra para a nossa vida. Desculpa, essa frase é interessante. O que eu fiz de errado? Exato. A pessoa já traz para ela a culpa, né? Por aí você já vê a visão distorcida que ela tem na realidade. Ela não está olhando a situação de fora. Ela está se encaixando já como responsável pela situação toda. Isso é uma distorção cognitiva. Porque ela se sente o centro do problema. Olha, e às vezes nem é. Então, é uma forma de olhar, é o que a gente chama na TCC de distorção cognitiva, que nesse caso é uma personalização. Ela está trazendo para ela, está se vendo como ponto de referência de uma situação. É uma das, tem várias distorções, que fazem com que a pessoa veja uma situação a partir das crenças disfuncionais dela. E quem colhe esse prejuízo? Ela mesma. Porque ela que vai ficar se sentindo incapaz, incompetente,
vai ter baixa autoestima, falta de autoconfiança diante de uma situação, olhando dessa forma. Ao passo que, se ela souber o que é dela ali naquela situação e o que é um abuso do chefe, por exemplo, tô botando chefe aqui, gente, mas não é todo chefe, pelo amor de Deus. Não, nós estamos generalizando, Sim, lógico. é só um exemplo. Então, se ela souber, tá, não, eu sei que eu errei tal coisa, mas, em geral, eu sou uma pessoa responsável, eu chego sempre no horário, eu sou dedicada, eu entrego os trabalhos no prazo. Será que eu sou tudo isso que ele está me dizendo ou isso é dele? Então, num primeiro momento, a pessoa tem que parar e se olhar. Tá, quem eu sou diante dessa situação? Como eu costumo agir? Quem sou eu? Como eu funciono? Por que ele está me dizendo isso? Tem alguma evidência de que o que ele está me dizendo é verdade? De que eu sou assim? E tem alguma evidência minha de que eu não sou isso que ele está me dizendo? Então, peraí, tem alguma coisa errada na situação. Então, a pessoa não é o ponto de referência, né? Qual é um primeiro passo para ela entender o que é realmente dela? Ela tem que parar, se centrar, olhar somente para si dentro da situação, não olhar do outro. Esquece os porquês, esquece como, em que momento. Não, olhar para si. O que ela está sentindo? Né? Por exemplo, vou parar aqui e vou pensar o que eu estou sentindo dentro dessa situação. Eu estou me sentindo bem? Ou isso está me deixando triste, está me deixando ansiosa? Eu não tenho mais vontade de vir para o trabalho e eu sou uma pessoa que se dedica, mas aqui está me fazendo mal. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não estou conseguindo mudar essa situação e está me trazendo prejuízos para outras áreas da minha vida, porque eu chego em casa de mau humor. Eu despejo nas pessoas que estão em casa. Eu não estou conseguindo controlar esses sentimentos ruins e eles estão se repetindo. Então, esses são os sinais de que a pessoa precisa buscar ajuda. Imagina, porque no trabalho, tu passa a maior parte do tempo no trabalho. Sim. Né? O teu dia, né, é o teu trabalho. Se ali está ruim, com certeza, na hora que você chega na sua casa, estará de mau humor. E na hora que você irá para o trabalho da mesma forma, tô indo trabalhar, tô saindo. A pessoa não vai feliz, não vai animada. Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá de novo. Lá vai tudo de novo. Aguentar aquele cara chato, aquela mulher chata. Seja lá o que for. Né? Nós estamos colocando aqui situações, lógico, são exemplos. Né? Agora, a partir do momento que a pessoa para para analisar a situação e ela está sentindo coisas ali, percebe que não é dela, ela está se sentindo culpada, ela está se sentindo mal, ela começa a ter questões de autoestima, de autoconfiança, assim, são sinais muito evidentes de que ela vai precisar buscar uma ajuda. Para pelo menos entender o que está acontecendo com ela, e se ela não consegue discernir sozinha o que é dela e o que é do outro, ela precisa de ajuda. Se aquele sentimento ruim é recorrente, é frequente, e ela não está conseguindo mudar e está piorando outras áreas da vida dela, ela precisa buscar um psicólogo. Isso é um sinal muito claro. Então, vamos lá, Letícia. A tua orientação para quem precisa entender o que acontece, porque não sabe ainda, lógico, né? Esse desconforto, esse desânimo, às vezes uma angústia, nada dá certo, porque comigo, gente, isso é coisa... Cuidado com... A pessoa começa a generalizar, levar isso para outras áreas, né? Cuidado com isso, só acontece comigo. Por que acontece comigo? Primeiro, por favor, tire essas palavras do seu vocabulário. Esquece essas palavras. Porque tudo que você quer, você consegue. Sabe por quê? Porque depende do jeito que você enxerga. Depende do caminho que você percorre. Entendeu? Suzy, eu não sei para onde que eu vou. Então, temos a Letícia aqui para resolver esse problema, né? Confio na Letícia, é uma indicação, porque é uma pessoa, é uma psicóloga que ela realmente te ajuda a te direcionar, né? Dar um norte. Como que eu posso agir em várias situações?
Letícia, como que faz para entrar em contato contigo? Olha, pode entrar direto pelo WhatsApp mesmo. Ah, tá. Já vai pelo WhatsApp. Qual que Isso, seria? a gente já conversa, sou eu que respondo sempre, não tem problema nenhum. Então, qual que é o contato? É DDD 11 98527 8557. O telefone da Letícia está aqui para que vocês possam acessar, conversar com ela, bater um papo, tirar dúvida, perguntinhas e tudo mais. Obviamente, nós pedimos só que você mande mensagem, não ligue direto, porque às vezes está em atendimento e não consegue falar com vocês, né? E até para que ela possa filtrar, né? O que é o tempo, do que seria, porque são várias pessoas que entram em contato com ela. Agora, Letícia, deixemos para o próximo programa relacionamentos. Tem bastante coisa para falar sobre relacionamento. Né? Então, nós dividiremos, olha, cada um... por falar E é nisso... sempre um tema polêmico. Se você tiver alguma ideia, tem alguma pergunta, gostaria de alguma pauta diferente, Isso. um conteúdo... Manda ideia, pode mandar para a Letícia. Letícia, eu gostaria que você falasse sobre isso. Ou manda aqui nos comentários da nossa entrevista. Ô, Suzy, dá para a Letícia vocês conversarem sobre tal assunto? Nós traremos para vocês. Letícia, obrigada. Eu que agradeço, Suzy, mais uma vez. Né? E foi um prazer. Por essas dicas todas maravilhosas. Agora é assim, mudar a forma de enxergar as coisas. Começa daí também, né, Letícia? Obrigada, viu, querida, por sua participação aqui conosco. Obrigada. E você viu que delícia? Aqui passa assim, ó, passa muito rápido. Quando tu vê, já foi, já deu. Manda o seu comentário aqui desse bate-papo com a Letícia. Entre em contato com ela ou conosco. Nós estamos aqui para trazer o que existe de melhor para vocês, ok? Muito obrigada por estarem aqui conosco e até a próxima.